Vamos lá, eu poderia dizer então que o nome do estudo seria Mateus 29, porque vai de encontro a tudo que o Márcio falou, baseado na história da aliança. E basicamente é isso o estudo de hoje, a mensagem que eu quero passar. Quando a gente vê um produto pronto, né? Que ele passou por alguns processos ou passou por uma máquina complexa, a gente até às vezes fica fascinado, nossa, que legal, né? Está aqui o produto pronto. E aí, eu não sei se vocês ficam se perguntando, mas o que está por dentro daquela máquina, as engrenagens, como que é feito o processo? Quando eu era criança, eu não sei se era bem isso, mas eu gostava de desmontar os brinquedos e minha mãe ficava louca, né? Que eu gostaria de ver o que estava dentro. E a aliança bíblica como um movimento é o que a gente vai estudar hoje, falar hoje, é a engrenagem que move, porque quando a gente vê vidas de pessoas sendo transformadas, vida de famílias sendo transformadas, que a gente vê no batismo, ou então em várias outras oportunidades, muitos testemunhos, o que está por trás, né? Qual é a engrenagem que conduziu, e nós vamos falar basicamente disso. Muito obrigado, Mauro. Não tinha graça no café, tá? Quero começar contando uma história para vocês de quando eu era criança com o meu pai. É uma história bacana. Até nós estamos fazendo um discipulado aí, cada homem um guerreiro, e tem sido uma dinâmica legal. Como a gente tem facilidade de lembrar coisas ruins e dificuldade de lembrar coisas boas, principalmente dos relacionamentos com os nossos pais. E eu estava, fazendo esse exercício de lembrar, e eu lembro quando eu era criança, então, o meu pai gostava muito de caçar e pescar, né? Muito mesmo, mas minha mãe também ficava louca. E aí a minha mãe não tinha confiança de deixar eu ir pescar e caçar com meu pai. Eu queria muito, porque ela tinha medo que um animal ia me pegar, as cobras iam me comer, aquelas coisas todas assim de mãe, né? Até que chegou uma certa idade que ela não teve mais como segurar, e eu fui então, caçar e pescar com meu pai. Eu lembro que quando o pai começava a preparar, organizar as coisas, eu ficava assim, será que ele vai me convidar? Será que ele vai me convidar? E aí ele não convidava e ele voltava com peixe, voltava com alguns animais que ele tinha caçado, e ele contava as histórias, e eu ficava, nossa, que legal. E aconteceu uma coisa interessante, eu disse, se eu tivesse umas fotos para mostrar para vocês, seria muito legal. E aí eu fui visitar minha mãe, que ela fez uma cirurgia, e estourou lá, tinha que arrumar um fogão, né? Eu chego na mãe, sempre tem trabalho. E aí eu cheguei lá, eu fui buscar nas coisas do pai, porque o pai está viajando, fui buscar uma chave. E ele não estava lá escondido um álbum de fotos, né? E eu achei essas fotos, eu quero compartilhar com vocês 2 fotinhas aí. Aí, ó. É de verdade isso aí, ó. Então eu e meu pai, ó, pescando na Lagoa dos Patos. E é traíra. Fazia os filézão frito no disco. Que coisa boa, cara. Isso aí é minhas pescarias com o pai, né? Tem uma outra foto aí. Primeira vez que eu montei num cavalo. Olha só, aí tem um senhorzinho que vivia naquela região, meu pai aí do lado, né? Aí ele tem uma xícara de café, mas não era café que estava oferecendo para o senhor, tá? Primeira vez que eu montei num cavalo, depois nunca mais, estou esperando o convite, Júnior. Passear de cavalo. Então, muito legal. Você imagina a expectativa, né? Agora pode colocar os slides, já assustei todo mundo, né? Imagina a expectativa que eu tinha e estar lá vivenciando isso com meu pai, a pescaria, a caçada. Eu tenho ainda boas memórias desse tempo. Sabia que Deus faz isso com a gente? Deus faz exatamente isso. Porque Deus, Ele convida a gente a participar. Obrigado, Júlio. Deus, Ele convida a gente, tá meio estranho, né? O que aconteceu? Será que vai ser todos os slides assim? Não, foi só o primeiro. Então, o que acontece? Deus, Ele convida a gente para participar. Nós somos chamados a pertencer,
né? Aqui do lado tem a foto que é para representar a igreja, mas a igreja são pessoas, como a gente já falou, né? E aqui teria uma frase escrita assim: chamados a pertencer. Nós somos chamados a fazer parte de um movimento. É isso que o Márcio falou, um movimento que aconteceu lá atrás. Quando a gente se converte, conhece a Cristo, a gente passa então a participar disso que a gente vai ver hoje. E a igreja, ela é onde esse movimento acontece, né? A igreja nasceu de Deus. Lembra que eu passei um estudo falando sobre igreja, o meu último estudo? Então, a ideia da igreja é de Deus e é um lugar para a gente pertencer. Aqui é onde as coisas acontecem. E tem um texto que eu gosto muito que fala isso em 2 Coríntios. Você pode abrir aí conforme está na tela. Segunda Coríntios 5, 17 e 21. E a gente vai meditar sobre esses versículos. Todo mundo encontrou? Esse texto é muito legal para você deixar registrado aí na tua Bíblia, sublinhar. Antes de fazer a leitura, vamos orar. Segura a Bíblia aí na tua mão, fecha teu olho, baixa tua cabeça. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento especial que a gente está tendo em família. Obrigado pela tua condução, a condução do Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pela santa palavra que está à nossa frente. Palavras eternas, Senhor Jesus, que tu nos deixastes, esta palavra, Senhor. Pai amado, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, ao entendimento da tua palavra. Não somente ao entendimento, mas também à transformação de uma disposição mental, de uma disposição de coração, Pai. Nenhum argumento, Senhor Jesus, é suficiente, mas o teu Espírito Santo e a tua palavra são suficientes. Então nos conduz, Pai, com um coração quebrantado. Senhor Deus, nos conduz a uma vida transformada. Em nome de Jesus, amém. Vamos à leitura então, gente. Acompanha comigo, por favor, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já, eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Eu vou ler o 6:1 também. Como insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. Olha que texto maravilhoso, gente. Então, eu quero focar no versículo agora, 17 e 18, porque ele fala de quando nós conhecemos a Deus. O que acontece quando Deus vem até nós e transforma a nossa vida? Então, no versículo 17, você vai ver que vai estar escrito, vai lá comigo, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova... Olha só, é nova criação. Presta atenção nessa sentença. Então, se nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criação. E aí, o que acontece com as coisas antigas? Isso aí, me ajudem. As coisas antigas já passaram. E eis, então, que surgem o quê? E tudo isso vem de quem? De Deus, que fez o que lá no 18? Nos reconciliou por meio de Cristo. Então essa é a obra
que Deus faz na nossa vida. E um bom exemplo para a gente ver é o exemplo da semente. A semente, ela precisa morrer, certo? Ela cai na terra. E o que acontece? Ela se torna uma nova criação. Não é assim? Ela é criada de novo. É como a gente é nova criação. As coisas antigas já passaram e daquela semente surgem o quê? Coisas novas. Né? E tudo isso, gente, é Deus. Tudo isso quem faz é Deus. E olha que interessante, a plantinha aqui, né? Eu não sei, parece um pé de feijão. Pode ser? Essa plantinha aqui, ela vai acontecer o quê? Naturalmente no processo dela. Ela vai produzir frutos. E essa é a obra de reconciliação que Deus faz com a gente. Então, nós produzimos frutos. Nós somos uma nova criatura, feita em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, surgem coisas novas, e a partir dessas coisas novas, surgem, então, frutos. Esse é o processo. Mas tem uma palavra aqui muito interessante. Reconciliação. Reconciliação. Essa palavra ela tem muito significado, né? Porque Deus, Ele vem até nós com o seu amor, né? Por meio de Jesus Cristo e nos reconcilia com Ele. Tem uma outra história muito bacana que eu vi uma reportagem de uma filha que ela foi abandonada pelo pai. E ela viveu a sua adolescência, infância, adolescência e a fase adulta longe do pai e com raiva do pai. Não conseguia perdoar o pai, porque o pai tinha abandonado. E lá, ela já adulta, casada, com filhos, ela resolve perdoar o pai. Essa história é bem bonita, né? E, infelizmente, muito comum também, né? E aí, o que acontece? Essa filha vai até o encontro do pai. Né? O pai estava lá numa situação, ela perdoa o pai. E aí, o que acontece com a relação deles? Reconciliação. Sabe o mais lindo de tudo? Que essa filha diz, pai, vem morar comigo. Aí está lá, né? Depois de alguns meses, mostra a reportagem. O pai vivendo na casa da filha, né? Convivendo, tendo comunhão, se relacionando junto com toda a família. Jesus, Ele faz esse processo de reconciliação. Por isso que nós, né? Nós, quando nos reconciliamos com Cristo, nós passamos a nos relacionar com Deus. Por isso que nós, na aliança, nós batemos muito na tecla. Nós não temos que depender de um terceiro. Pastor, quem quer que seja, líder de célula, líder de ministério, nós devemos nos relacionar com Deus pessoalmente, porque foi Ele que nos reconciliou. E a reconciliação, ela requer, então, esse relacionamento. E de maneira prática, então, gente, como se dá esse relacionamento? Né? A gente poderia fazer essa pergunta. E a resposta está no versículo 21. Vamos dar uma olhadinha nele? O versículo 20, ele começa com uma palavrinha. Qual palavrinha aí? Sabe o que significa essa palavra, portanto? No português, ela está introduzindo uma conclusão. Então, o que a gente viu lá? Nova criação, nós fomos reconciliados, as coisas velhas passaram, eis que surgem coisas novas. Esse, portanto, está dizendo, agora eu vou explicar para vocês. Eu vou concluir esse meu raciocínio. E aqui nós vemos algumas palavras que eu quero que você preste bastante atenção. Nós somos salvos, fomos reconciliados com Deus. Portanto, somos o quê? Somos embaixadores de Cristo. Primeira coisa, gente, nós nos tornamos embaixada celestial. Nós estamos autorizados por Deus, como corpo de Cristo, para representar a Deus aqui na terra. E o versículo continua dizendo, né? Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus... Gente, estão entendendo que forte esse versículo? Segundo ponto, é como se Deus estivesse fazendo o seu intermédio por nosso meio. Então, aquela história, quando você está no centro, né, passeando em Farroupilha, você vê Jesus lá, numa esquina, e aí, como é que tá? Ô, meu filho.
Você não vê Jesus, mas você vê o corpo de Cristo. A gente representa Cristo. E agora tu pensa, né, como é importante o testemunho da igreja. Porque as pessoas não veem Deus fisicamente. Deus é espírito. Mas vê a obra de Deus feita em nós. E nós somos como embaixadas, autorizados. É como se Deus estivesse falando por nosso meio, pelo meio da igreja, pelo meio de Cristo, né? E o próximo ponto, então. Lá no 6. Como cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Imagina, gente. Então, você ter o privilégio. E é isso que a gente precisa entender. Deus, Ele nos salva, nos dá uma nova vida, nós produzimos frutos. E esses frutos são a respeito do que nós somos, do que nós representamos como igreja. Cooperadores. Embaixada celestial. Aqui. Uma embaixada, ela não fica no seu país. Ela fica em outro país e representa o país, né, oriundo. Estão entendendo? Nosso país é os céus, né? Nós não somos daqui, mas nós estamos autorizados a ser a embaixada de Cristo aqui, como corpo de Cristo. Ótimo, então, perfeito, eu entendi. Né? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu tenho que me relacionar com Cristo, e essa relação com Cristo, ela vai produzir uma ação. Estão comigo? Nós somos autorizados a produzir essa ação. E como que a gente faz isso? Né? Nós unimos forças como corpo de Cristo para cumprir esse propósito. E aí eu posso voltar lá no ano de 1950, talvez esse ano, lá onde Samuel, no Canadá, o Espírito Santo diz para ele, vai lá para o Brasil, abandona o Canadá aqui, país de primeiro mundo, vai lá no Brasil, seja um missionário, que tem um povo lá, para você falar do meu amor. E aí ele vem, e Deus dá a visão, Deus dá a missão, e ele vem então para o Brasil, Porto Alegre, e aí quando vem ele chega para Serra, e aí o evangelho chega até a gente. Chega até nós. E aí um grupo pequeno de pessoas começam a se converter, começam a se reunir em casas, começa mais e mais pessoas a serem impactadas por essa missão, por esse evangelho. O corpo vai ganhando forma, vai crescendo e se torna então uma igreja. A gente pode dizer assim, um grupo de pessoas que precisam se organizar. E agora a gente vai falar das engrenagens, que está... Porque muitas vezes, né, talvez, a gente possa pensar que a igreja é o domingo aqui, essa uma horinha e pouco que a gente fica junto. Ou talvez outros possam até pensar que a igreja, ela só é o momento que você está com célula. Tem muito, muito mais. E aí, como numa guerra, né? A gente tem acompanhado, infelizmente, o que tem acontecido na Ucrânia, né? A Ucrânia, ela tem que se organizar como país e aquelas pessoas elas têm que se dividir para combater em diversas linhas, para se defender e contra-atacar, certo? Nós estamos numa guerra espiritual. Nós não somos desse mundo. Né? As coisas do mundo são contra, então nós nos organizamos para nos defender e para atacar em diversas formas. E como que funciona? Primeiro, com a visão. Porque essa é uma organização, mas é uma organização espiritual e dada por Deus. E a visão nossa da Aliança Bíblica de Farroupilha, por favor, vamos ler junto? 1, 2, 3. Conhecer. Decorem isso, gente. É super simples, mas muito profundo. A nossa visão é conhecer a Cristo. Nós que estamos aqui, nós temos esse compromisso de conhecer a Cristo e, por consequência, torná-lo conhecidos. Essa é a nossa visão. Qual que é a nossa missão como aliança? Isso eu gostaria de ler com vocês. O nosso chamado como igreja em movimento é de levarmos o evangelho a toda...
Nós lemos Mateus 28 agora há pouco, tá? Por isso, nossa missão é de consolidarmos uma comunidade espiritual madura de até 200 membros aqui onde nós estamos. Hoje a gente talvez tenha em torno de 90, 100 membros. Atingindo o nosso primeiro objetivo, damos início à implantação de novas igrejas em outros bairros, estabelecendo comunidades saudáveis conforme a orientação de Deus. Essa é a missão que Deus deu. Visão, missão. Ok? Por que 200 membros? Por que não 300, 400? Tudo tem um propósito e um direcionamento de Deus. Lembra como o Márcio falou? Nós somos comunidades que valorizamos o relacionamento. Né? Chega um limite que você já não consegue ter relacionamento. Então, visão, missão e organização da liderança. Nós temos um presbitério. Eu não vou ler para vocês, mas está lá as instruções para ser um presbítero, qual as características, né, as qualificações, está lá em Timóteo e Tito. O que um presbítero faz pela igreja? Ele ora, ele conduz na sã doutrina e tantas outras coisas. Todo esse material, gente, eu tenho escrito bonitinho. Se alguém tem interesse, né, em tê-lo, por favor, me procura, mas é muito importante nós conhecermos a nossa igreja. Presbitério, aí nós temos os grupos células. Sabe uma coisa maravilhosa? Eu não sei se vocês se deram conta, mas durante toda a semana, de segunda a sexta, 13 grupos células se reúnem aqui em Farroupilha. 13 grupos com pessoas distintas, em lugares distintos, abrem a palavra de Deus para estudar a palavra de Deus, para evangelizar, para ter comunhão. Essa é a engrenagem. Essa é a organização, né? Temos a reunião dos líderes também, os líderes de célula, líderes de ministério, a cada 2 meses se envolvem em reuniões, em estudo da palavra, em compartilhar desafios e crescer cada vez mais espiritualmente. Eu vou acelerar aqui. Ministério infantil, desde o berçário nós temos uma preocupação com as crianças e elas já estão recebendo alimento espiritual desde muito cedo, conforme a idade, material. Nós temos também o ministério de jovens e eu quero frisar uma coisa aqui. Você sabe o significado de ministério? Alguém gostaria de dizer o significado do ministério? Servir. Ministério significa servir. Ok? Essa foto eu achei de 2012. Acampamento jovem, eu estou lá no fundo, ó, pulando, incomodando, né? Meu primeiro retiro jovem, 2012. Inclusive nós vamos agora no acampamento Páscoa, o mesmo retiro. Então nós temos os jovens que se reúnem no sábado à noite aqui, ministério de louvor. Então o ministério de louvor, perguntas interessantes, né? Por que a gente não contrata um músico para vir aqui? Vocês já se perguntaram? O cara vem aqui, canta 3, 4 músicas, porque tem o Juliano, o Márcio e tantas outras pessoas que se envolvem e procuram estudar, entender o que é louvor, escolher as músicas com calma, escolher as músicas segundo a palavra de Deus, porque o louvor é espiritual. O louvor é menos técnico e mais espiritual. Por isso que nós gostamos de cantar, porque nós cantamos para Deus. Ministério de oração, todas as quartas-feiras, o pessoal se reúne aqui para orar, vocês todos são convidados. Sabe qual que é o mais legal? Você não vem aqui só pedir oração, você vem orar. A gente vem orar junto, uma comunidade que ora. Temos também o Ministério da Palavra. Toda pessoa que vem aqui compartilhar uma palavra, ela é orientada, né? E aí depois a gente faz uma análise do estudo. Nós já participamos de um curso em Caxias, estamos crescendo espiritualmente, porque nós somos uma igreja bíblica, nós nos preocupamos com a pregação da palavra. Ministério de Evangelismo, aqui ele não está entregando cartilha, é um presente diário, tá? Então tem um grupo de pessoas que se reúne com uma preocupação se a visão e a missão estão sendo efetivamente cumpridas, né? Ministério das Mulheres, as mulheres estão se reunindo falando sobre assuntos e agora vai ter dia
Dia 18 vai ter encontro das mulheres, procurem a Kátia, estão se organizando, né? Então, que legal, mulheres se reunindo para falar sobre as coisas relacionadas às mulheres. E tem os homens também, que eles estão se reunindo para falar mal das mulheres. Não, brincadeira. Ministério dos... Eu disse as dois ministérios, não falando mal do outro. Agora nós estamos também com o Ministério dos Homens, discipulado para os homens, e evento para os homens, vai ter costelão dos homens, hein? Então que legal isso, gente. Isso é igreja, isso é um movimento. Grupo de apoio e orientação, esse grupo ainda está em formação, tá? Mas não é ação social, nós não queremos em ação social, nós queremos em apoio. Se a pessoa precisa de comida, precisa de dinheiro, a gente pode ajudar. Feita uma análise, isso é um apoio e orientação para a pessoa sair daquele momento. Então, precisa de trabalho, precisa de currículo, precisa de curso. Isso sim é ajuda, certo? Próximo ponto. Tesouraria. Vocês viram que a Cleidia, a Márcia, o Márcio estão envolvidos. Gente, existe uma organização fantástica. Tudo tem que sair com comprovante, todo o dinheiro separado, tudo cuidado. Isso também é um ministério. Ministério da livraria. Viram bastante coisa, né, gente? Isso ocorre, né? Fora da celebração. Né? Isso ocorre no dia a dia. Sabe, pessoas que estão servindo a igreja. Na biblioteca. Gente, você vai lá, pode comprar o livro tranquilamente. Basicamente, preço de custo, tá? Tem o frete e arredonda um pouco. As pessoas, tem gente que vai lá, pesquisa autor, pesquisa editora, monta orçamento, pega livro, tamanho de letra, para chegar aí e tá prontinho. Né? Ministério, servir. Próximo e último. Ufa. Coloquei a foto aí, Flores da Cunha. Né? Flores de Cunha. Era um sonho do Samuel, né? E nós vamos ter a oportunidade, a família Pelicioli, né? Vão vir aí num domingo, dia 26. Então não percam, dia 26. Eles vão comentar um pouco do que tem acontecido. Esse é um ministério que ele olha para além das fronteiras de Farroupilha. E ele já está em ação, a família Pelicioli está lá em Flores da Cunha. Vocês podem falar com o Vanderlei, com a Suzy, comer um churrasco lá, né? Visitar eles. Então, olhar missionário, nós somos uma igreja que nascemos de uma missão. Nós olhamos para fora e fazemos missões, né? Tudo isso para você conhecer a sua igreja. Tudo isso para você ver o movimento que Deus tem feito no nosso meio. Tudo isso para você e eu entendermos que nós somos chamados a fazer parte. Nós somos chamados a fazer parte. E sabe quem deu exemplo? João 13, por favor. Já estou acabando, gente. Viu que a ideia era tomar bastante café para vocês ficar com bastante energia. João 13, esse exemplo é maravilhoso. Jesus estava se preparando para fazer o que nós vamos fazer agora simbolicamente, a Páscoa, a ceia do Senhor. Era a Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. João 13. Certo? Ele está organizando, ele está com os discípulos, só que Jesus faz algo extremamente surpreendente para os discípulos. Ele lava os pés deles. Então, por favor, prestem atenção nessa palavra. João 13, nós vamos começar a ler no verso 4 até o 17. Então, eles estavam na mesa. Assim levantou-se da mesa, Jesus, né? Tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. Se imagina lá, você. Jesus se levanta da mesa e começa a lavar teu pé. E pensa que o teu pé estava bem sujinho. Que não é? Hoje o pezinho está mais ou menos limpo, né? Naquela época estaria bem sujo. Chegou a Simão Pedro, tinha que ser, né? Que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá.
Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Simão diz, né? Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou a seu lugar. Imagina, Jesus lavou o pé de todo mundo, voltou ao seu lugar, né? Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Mais uma vez. Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Mestre é aquele que ensina, um profeta. Senhor, o significado é Deus. É senhor sobre a nossa vida. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem... Vocês estão compreendendo? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 17, vamos ler junto. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão os que praticarem. Felizes serão os que praticarem. Felizes serão os que praticarem. Sabe a coisa mais fantástica que eu pude experimentar nas pescarias e nas caçadas com meu pai? Sabe o quê? Quando passou um tempo, ele teve confiança, né? E ele me chamou, meu pai tinha várias espingardas, ninguém podia mexer nas espingardas do pai. E ele chegou, ele me deu uma espingarda e uma cartucheira. Ele disse: agora tu pode caçar. Eu botei aquela cartucheira, aquela espingarda, eu acho que eu parecia o Rambo. E eu saí, era uma espingarda fraquinha, não se preocupe, eu acho que era uma 20, eu não sei. E eu saí, saí sozinho, cartucheira aqui, e aí eu vi uma folhinha se mexer, eu dava um tiro, Feliz porque poder participar. Eu estava caçando, gente. Meu pai ficou louco, eu voltei sem passarinho, gastei todos os cartuchos. Mau caçador que só. Felizes são vocês se praticarem. Gente, participar do reino de Deus é uma alegria, uma felicidade. E tem tanta coisa que a gente pode servir e participar. Felizes somos nós de ter esse privilégio de participar. Amém?